faltou esse último exercício, que propõe a subtração do conteúdo da posição de memória 01 da RAM interna do conteúdo registrador R2 e o resultado deve ser armazenado na posição de memória RAM interna 00. Esse exercício 3 se assemelha muito ao exercício 2. A diferença é que, em vez de somar, a gente deve subtrair. Por essa razão, vamos observar aqui a solução do exercício 2 no CAIO. No exercício anterior, nós transferimos o conteúdo registrador R2 para o acumulador. O conteúdo do acumulador é somado ao conteúdo da posição de memória 01. O resultado armazenado no acumulador é então transferido para a posição de memória 0x. Veja, portanto, que o que a gente deve agora fazer é, em vez de realizar uma soma, realizar uma subtração. A maior dificuldade, então, é tomar conhecimento do código referente à operação de subtração, de tal maneira que a gente faça a alteração do código de adição pelo código de subtração. Para tal, a gente deve olhar a folha de dados do 8051. Aqui a gente tem um resumo de todas as instruções que o 8051 executa. Então é importante verificar essas instruções. Então existem instruções lógicas, existem instruções para transferência de dados e existem instruções aritméticas. Nós estamos mais interessados, obviamente, nas operações aritméticas. Veja aqui que a gente tem aquela instrução usada no exercício 2, que é a adição do conteúdo do acumulador ao conteúdo de uma posição da memória RAM interna, cujo endereço é especificado no próximo byte. O nosso código é 2501. E procurando uma instrução que realiza a operação de subtração, existe essa instrução que é muito próxima, muito similar à anterior, com exceção de que ela vai realizar a subtração. E, portanto, a gente deve encontrar o código na folha de dados do 8051 para substituir o código 25 que solicita a execução da soma. Vamos, então, consultar o material da Atmel. Você procura então a instrução de subtração e no manual há a especificação do código referente a essa instrução. Lembrando, isso aqui é o mnemônico, o código binário que o 8051 efetivamente entende, esse aqui é apresentado, é o código 95. Então você deve colocar a instrução 95 e o endereço da posição de memória, cujo conteúdo você quer subtrair do acumulador. Aqui tem um breve resumo do que a instrução efetivamente faz. Ela subtrai o conteúdo do acumulador do conteúdo da posição de memória especificado pelo próximo byte da posição de memória e subtrai o flag de carry também. Então, isso aqui é uma subtração com borrow. A gente não quer necessariamente subtrair o carry, tá? Mas se você olhar com mais cuidado as instruções aritméticas, você vai observar que todas elas envolvem o carry. Então a gente tem que ter o cuidado de que o flag de carry tem um valor igual a 0. Então vamos substituir o código de adição pelo código de subtração no CAIO. O código, lembrando, 95. Então voltando ao CAIO, basta que a gente vá para a memória de código, encontre o código da adição 25 e o troque pelo código de subtração, 95. Veja, portanto, que a ferramenta identifica que o nosso propósito agora é realizar a subtração. O Program Counter está apontando para a posição de memória 06. Eu vou solicitar que ele execute essa instrução. Ele vai ler o conteúdo do registrador R2 e carregar no acumulador. O acumulador então vai receber o valor 02. Ele vai então subtrair o conteúdo do acumulador 02 do conteúdo registrador 01, que é 0A, e vai subtrair também esse conteúdo do flag de carry. Tá? Esse aqui é o Program Status Word, é um registrador do 8051 que contém todos os flags. O flag de carry tem um valor igual a 0. Então vamos observar a execução da instrução. O conteúdo do acumulador foi subtraído do conteúdo do registrador R1, e, como você pode observar, a subtração de 2 de A corresponde ao valor F8, que em decimal corresponde a menos 8. Subtraiu 2 de 10, o resultado em decimal menos 8, como seria de se esperar. Então tem que ter o cuidado de observar que o 8051 realiza as operações na base hexadecimal. Agora o próximo passo é armazenar o conteúdo do acumulador na posição de memória RAM interna 0x. Com isso, a gente conclui o exercício. É importante salientar
que esse processo é razoavelmente trabalhoso. A ideia seria você imaginar o código que o 8051 deve executar para realizar a função que você quer e depois consultar o manual para obter o código binário de cada uma das instruções e preencher a memória de código e depois observar a sua execução. Como isso é muito trabalhoso, existe o compilador. Nesse compilador a gente pode gerar um arquivo texto e o compilador faz a leitura do arquivo texto e faz essa conversão do mnemônico em código binário a ser carregado na memória de código, de tal forma a facilitar muito a tarefa do programador e assim aumentar a sua produtividade. Isso a gente vai ver então na próxima aula. Não perca!